Todo ano é a mesma coisa. A virada nos leva a refletir sobre o que fizemos e o que deixamos de fazer, e nos enche de esperança de novas realizações. Geralmente, essas promessas de ano novo não são cumpridas. Não dá para fazer tudo, mas ficar parado não é uma opção. Você está pronto para viver o seu verdadeiro propósito? Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa última diretriz para estabelecer metas alinhadas à vontade de Deus. Eu já disse antes que nós não estamos querendo jogar pequeno com metas clichê como emagrecer, ler livros, economizar, viajar, cuidar de mim. Nós queremos jogar grande, nós queremos fazer nesse ano aquilo que Deus quer que a gente faça. E por isso, a gente não faz uma lista de resolução igual as outras pessoas fazem. Nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que hoje já é a quinta mensagem dessa série que nós estamos estudando, Marcos capítulo 1. Então, eu queria pedir que, se você perdeu, ou se você não lembra daquilo que foi estudado, que você vá até o canal da igreja. O canal é IPNJ Campinas lá no YouTube, e aí você vai pegar as mensagens que ficaram para trás. E para aqueles que já estavam aqui, nós vamos relembrar o texto bíblico, os 4 versículos que nós estamos estudando. E aí vocês me ajudam lendo, onde está vermelho. Amém? Por enquanto eu não vou pedir nem para você abrir a Bíblia, porque vou colocar aqui em cima e nós vamos ler bem rápido. Está escrito assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Primeira coisa que Jesus faz para definir o que ele vai fazer no próximo período de tempo é priorizar o seu relacionamento com Deus. Deus é, para Jesus e para nós também, a fonte de vida, a fonte do propósito. Deus é quem fornece os meios e quem capacita para que a gente possa ser plenamente realizado. E tem um versículo que diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, antes de definir qualquer coisa, você precisa, nesse ano, acima de tudo, priorizar o seu relacionamento com Deus. Nós também aprendemos no outro versículo: mais tarde Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus tinha tido um dia cheíssimo no sábado anterior. Foi dormir tarde depois de atender todo mundo que o buscou, mas acordou muito cedo no domingo e saiu de fininho, sem contar para ninguém onde ele ia, para ele orar. É tão verdade isso que os apóstolos, os apoiadores e auxiliares dele sequer sabiam aonde ele estava e nem que hora que ele tinha saído. Então saíram para procurá-lo. E não só os discípulos estavam procurando, toda a cidade estava procurando, como eles disseram. Todos estão à sua procura. E aqui nós temos também algo muito importante: o seu coração e as suas prioridades são alvo de muitas pessoas, de muitos poderes nesse mundo. A mídia quer a tua atenção, o capitalista quer o teu dinheiro, para isso ele precisa ganhar o teu coração. A TV quer a tua atenção, quer a tua prioridade, os aplicativos querem te prender, as séries querem que você fique preso ali também. Então, o segundo princípio para nós estabelecermos esse ano é: este ano eu vou guardar o meu coração. Você precisa protegê-lo, porque ele é uma presa que todos querem capturar. Jesus fugiu para proteger o seu coração. Ninguém sabe onde ele estava, ele se resguardou. E aí continua: Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. É interessante, a cidade está aos pés de Jesus, o dia nem amanheceu direito e todo mundo está procurando ele. Ele diz: então, vamos embora, já deu agora a nossa tarefa aqui, nós acabamos. A minha tarefa agora, a minha missão é em outro lugar, em outros povoados, pregando lá também. Jesus, no seu momento de oração, recebeu um entendimento de qual era a sua vocação. Então, para nós também, este ano, você deve priorizar descobrir a sua vocação. Deus tem um chamado para cada um de nós. Se você não definir a sua vocação, outros vão tentar definir. Se bem que vocação a gente não define, a gente descobre, porque é Deus quem chama e a gente
ouve e atende. O texto diz assim também: então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. E na semana passada, o propósito que nós tiramos desses versículos foi: este ano eu vou viver a minha vocação. Eu não vou só descobrir qual é, eu vou me empenhar para praticar. Jesus começou e terminou todos os momentos, ele manteve em alta o amor, a paixão, mas também o compromisso. Então ele foi e fez. E depois desses 4 princípios que nós introduzimos aqui, alguns podem ter, como eu já tive, a ideia falsa de que se você se empenhar em 2023 para fazer as coisas de Deus para Deus, com amor e compromisso, então tudo no ano vai fluir naturalmente e vai ser uma delícia. Já pensou assim? Eu era assim, ingênuo no começo, especialmente no começo do ministério. Eu estou me dedicando a Deus, eu vou seguir a palavra, eu vou orar, eu vou obedecer, vai ser tudo, vai fluir. O que eu não puder fazer, Deus vai fazer no meu lugar, e pronto, vai dar certo. Infelizmente, eu fui impactado pela realidade, e a realidade é outra. A realidade é que se você decidir colocar esses princípios em prática, e viver a sua vocação nesse ano de 2023, você vai enfrentar resistência pessoal interna. Você vai enfrentar resistência social do lado de fora. E você vai enfrentar também resistência espiritual. Alguns de vocês já sabem do que eu estou falando e já experimentaram todas as 3. Ainda assim, eu quero te convidar a vencer toda resistência no ano de 2023. Você gostaria de vencer toda resistência nos próximos 336 dias deste ano, para a glória de Deus e para cumprir a sua missão? Sim? Sim? Então feche os teus olhos e peça para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz, quero que o Senhor me ajude, para eu terminar esse ano cumprindo a minha vocação e vencendo todo o mal. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui sentados, quietos, o nosso coração calmo e os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. É o Senhor, ó Deus, que sonhou com a vida de cada um que está aqui. O Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. O Senhor definiu cada um dos nossos dias antes de cada um deles existir. Mas nós, ó Deus, não reconhecemos facilmente a tua direção, e quando reconhecemos, enfrentamos muita resistência e dificuldade do lado de dentro, do lado de fora, e até com as forças espirituais que nos atacam para nos impedir. E nós queremos aprender nessa noite como vencer a resistência, como perseverar e assim cumprir o teu chamado para nós. Que o teu Espírito fale conosco. Nós oramos no nome de Jesus, e todos aqueles que concordam dizem amém. Amém. Então vamos lá. É esse o tema de hoje. Este ano eu vou vencer toda resistência. Todo chamado implica dificuldades e resistências. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, meu querido, minha querida, se prepare para enfrentar resistências. Quando a gente olha para aquilo que Jesus disse: eu vou para os povoados pregar, porque para isso eu vim. Logo, se você continuar lendo o texto, você vai perceber as dificuldades de Jesus. Hoje, eu quero pedir que você, por favor, abra a sua Bíblia, porque eu vou colocar muitos textos, e eu não vou colocar aqui, porque é muito. Então, eu vou pedir que você leia e abra. Eu vou colocar aqui as referências, e aí você vai ter tempo de abrir e de achar. É isso aí, pega o óculos, dá uma limpadinha, né? Já ligamos as luzes para vocês conseguirem enxergar. Agora, se tiver muito difícil mesmo, talvez você tenha que comprar uma Bíblia letra gigante e continuar lendo. Ok? Primeiro tipo de dificuldade que Jesus encontrou tem a ver com ele mesmo, com as suas próprias frustrações. Ele disse: eu vou lá e eu vou pregar nas sinagogas de todos os povoados. Mas assim que ele começou a proclamar a sua mensagem, apareceram dificuldades. Por exemplo, Marcos capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 45, você vai encontrar ali Jesus pregando numa sinagoga. Jesus curando um leproso e o advertindo para não contar a ninguém. Vai e se mostre para o sacerdote, mas não fala que eu fiz nada.
Mas o texto também vai dizer que, ao contrário, o homem saiu e espalhou essa notícia para todo mundo, de tal forma que Jesus não conseguia mais entrar nos povoados vizinhos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Acompanhou aí? Marcos 1, de 40 a 45. O leproso foi curado e contou como foi curado e por quem foi curado. Então, quando Jesus chegava para entrar no povoado, não dava. A multidão se ajuntava e ele foi impedido de realizar o que ele queria. Eu vou pregar também nos outros povoados. Estão me acompanhando? Há uma frustração aqui do que Jesus tinha planejado fazer, porque ele não conseguia entrar publicamente em nenhum povoado, em nenhuma cidade. Se você for para Marcos, capítulo 2, versículo 1, até o versículo 4, mais uma vez, acontece algo interessante. Pessoas necessitadas interromperam o ensino de Jesus. Ele disse, eu vou para os povoados pregar ali também. E ele estava no meio do ensino, quando 4 amigos chegaram com um aleijado. E como não tinha meio de trazer esse aleijado até Jesus, eles subiram até a casa, abriram um buraco e colocaram o paralítico na frente de Jesus. Dá para continuar ensinando com isso? Não dá. E Jesus não continuou ensinando, ele curou o paralítico. Mas você percebe que, mais uma vez, Jesus tem uma agenda e as pessoas têm outra agenda. E se ele é como eu, já começa a ficar chateado? Cadê o povo que parece comigo? Você planeja fazer alguma coisa e a sua esposa planejou fazer na mesma hora outra coisa. Quem que vence? Sejam sinceros, né? Sejam sinceros, não me deixa sozinho nessa não. É difícil vencer. É difícil ter argumento. Eu até venço no argumento, mas acabo fazendo a vontade dela, porque eu penso no depois, né? Então é complicado esse negócio. Quando a gente tem uma agenda e outras pessoas têm outra agenda para a gente se sente frustrado. E Jesus está lidando com isso. Ele não tem problema com isso, mas percebam que ele está vivendo isso. Eu quero entrar no povoado, não pode mais entrar. Eu quero ensinar. O povo vem e interrompe o ensinamento por conta das suas necessidades. Estão doentes, precisam de cura, e Jesus tem poder. Então Jesus enfrenta essas dificuldades pessoais e internas, como nós também enfrentamos quando decidimos cumprir o nosso chamado. Não dá para fazer tudo do jeito que a gente imaginou que faria. Não dá para a gente viver e servir o Senhor do jeito que a gente sonhou. As coisas vão se ajustando no meio do caminho. Nós não somos donos da história. Nós não somos donos dos acontecimentos. Nós planejamos, mas a resposta certa e a direção certa é Deus quem dá. E Deus tem planos mais altos que os nossos, muito mais elevados que os nossos. Por conta disso, não adianta, em algum momento nós vamos ser frustrados. E vamos ter que lidar com esse sentimento interno para conseguir avançar. Mas não para por aí. Há dificuldades sociais também. Nós encontramos Jesus enfrentando uma resistência dos líderes religiosos. A sociedade, ou parte da sociedade, não estava afim de dar trela para Jesus. Pelo contrário, se opunham ao seu ministério, à sua mensagem, aos seus milagres, como se fosse algo ruim. Qualquer um que for servir ao Senhor Jesus Cristo precisa contar com isso aqui também. Vai ter resistência social. Vamos dar uma olhada? Marcos capítulo 2, versículos 5 a 17, eu sei que é bem grande aí, não é? Mas, na primeira parte de 5 a 12, Jesus, ele é acusado de ser um blasfemo. Os mestres da lei o acusam de ser um blasfemo, porque ele perdoou os pecados do paralítico. Na hora que o paralítico foi colocado diante dele, tinha muita gente ali, inclusive líderes, intérpretes da lei. E eles perguntaram, eles viram aquilo e Jesus, ao invés de curar simplesmente o paralítico, ele disse, os seus pecados estão perdoados. E eles falaram, o que é isso? Isso não pode. Quem pode perdoar pecados é só Deus. E aí Jesus discutiu com eles. O que vocês acham mais fácil? Eu falar que seus pecados estão perdoados ou eu falar levanta e anda? Mais fácil falar que os pecados estão perdoados, né? 50% de chance. Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sim autoridade para perdoar os pecados, ele olhou para o paralítico e falou, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou diante de todas as pessoas. E isso trouxe objeção ao ministério de Jesus. Se você continua a leitura, versículo 13 de Marcos 2 até o versículo 17, Jesus é criticado por se relacionar com publicanos e pecadores.
Os mesmos mestres da lei falam, olha lá com quem que ele anda. Sabe por quê? Havia um publicano cobrando imposto. Publicano naquela época era geralmente corrupto, cobrava mais do que devia, era considerado um traíra, né? E aí ele olhou para Levi e falou, vem e me segue. E Levi deixou tudo e seguiu. E ficou tão feliz que fez uma festa com muitos publicanos e pecadores e chamou Jesus para a festa. E Jesus foi para a festa junto com aqueles pecadores. E isso também serviu de crítica e de perseguição, porque ele comeu na casa dessas pessoas. Continua, no 2, versículo 23 a versículo 27, Jesus foi criticado por permitir que os seus discípulos colhessem espigas no sábado. Eles estavam com fome, passaram no meio do campo de trigo, pegaram as espigas, debulhou na mão e começou a comer. E os líderes religiosos viram, não acreditam, esse mestre aí é um mestre qualquer. Ele deixa os discípulos quebrarem o sábado, fazendo o que Moisés ordenou não fazer. Quem aqui já ouviu falar do The Chosen, Os Escolhidos? Está assistindo? Às vezes você fica assistindo aí na internet um monte de coisa que não te acrescenta nada. Esse aqui eu estou indicando, assina embaixo, muito bom. The Chosen, Os Escolhidos. A única maneira de você assistir isso é baixando um aplicativo no seu celular. Oi? Netflix está passando também? Primeira temporada? Está atrasado, Netflix está atrasado, não vou fazer propaganda Netflix não. Você vai no teu aplicativo e coloca lá, como é que é o nome mesmo? Acho que é Angels, o nome do aplicativo. É Angels, né? Depois você descobre como é que escreve. Escreve lá Angels e baixa. Ali conta o ministério de Jesus a partir do olhar dos discípulos. Eu fiquei apaixonado, já vi a primeira temporada inteirinha, estou no meio da segunda e já me preparando para assistir a terceira em inglês mesmo, porque ainda não traduziram nem legendaram. Então vai ter que ser assim, porque é maravilhoso. E mostra essa cena deles comendo trigo, uma coisa simples. Jesus falou, vocês podem, porque o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Então ele tinha argumento para discutir com esses líderes que resistiam ao seu ministério, e isso deixava os caras mais bravos ainda. Culminando em Marcos 3, de 1 a 6, porque Jesus estava lá na sinagoga, e os seus inimigos o vigiavam, porque era sábado, e havia um homem ali com a mão ressequida, e Jesus sabia que eles estavam vigiando, e mandou o cara levantar, e mandou o cara vir no meio, e mandou ele estender a mão, e aí perguntou para todo mundo, o que é certo fazer no sábado, o mal ou o bem, a vida ou a morte? E eles não tiveram coragem de responder, porque no sábado é para fazer o que, gente? Um dia consagrado para Deus, então um dia consagrado para o bem. Então Jesus falou, qual de vocês, se uma ovelha não cai lá no meio do mata-burro, se não fica presa, vocês não vão lá tirar? Vocês não dão água? Não dão? Claro que dão. E esse aqui, o filho de Deus, que está doente. E aí ele mandou o cara levantar a mão, e a mão do cara foi curada ali no sábado. E os seus inimigos saíram para planejar a sua morte no sábado. Porque fazer o bem no sábado para eles não pode, mas planejar a morte de Jesus, aí pode. Resistência, meus irmãos. Resistência social num cara, um ministro que está trabalhando pelo bem, curando pessoas, pregando uma mensagem, e tem resistência. Tem resistência porque eles são invejosos, tem resistência porque eles sabem que Jesus está se tornando popular, tem resistência porque eles não têm argumento para discutir com Jesus, e não conseguem explicar a fonte do seu poder. Muitas vezes até o acusam de estar fazendo essas coisas pelo poder de Satanás, de Beelzebul. Vamos adiante. Vocês estão satisfeitos com as resistências pessoais e sociais? Vocês querem mais essa aqui? Quer não? Estava todo mundo decidindo já viver esse ano, a vocação, chamada. Aí o pastor começa a falar no último sermão das resistências. Pronto. já atrapalha. Mas eu tenho que falar, a Bíblia está dizendo, né? Jesus também enfrentou resistências espirituais. Vocês viram que ele saiu para pregar nos povoados, e logo no versículo 39, os demônios se manifestavam nas sinagogas. Ele estava dentro da sinagoga, um lugar onde as pessoas estão lá para estudar a Bíblia, adorar a Deus, e lá dentro mesmo, um adorador do Deus vivo caiu endemoniado. E Jesus expulsou o demônio. Lá no capítulo 3, versículo 11 e 12,
Não fala de um, mas de vários. Em todos os lugares que Jesus ia, às vezes apareciam pessoas endemoniadas e os demônios se atiravam no chão, declarando aos gritos que Jesus era o Filho de Deus, obrigando Jesus a ordenar com severidade que não revelassem quem era. Silêncio, não fala quem eu sou. Jesus enfrentando essa turba espiritual, demônios tentando atrapalhar o seu ministério e o seu planejamento. Não era hora dele se manifestar, nem manifestar quem ele era, nem para os seus discípulos ainda. Mas os demônios estavam lá para estragar e atrapalhar a obra de Jesus. Não é porque a obra é para Deus que ela vai fluir sem obstruções e sem complicações. Não é porque você se inscreveu para servir no ministério da igreja que tudo vai correr bem, e tudo vai ser gostoso, e vai ser uma maravilha. Não é porque você decidiu evangelizar uma pessoa que todo mundo vai aceitar isso de bom grado. Experimenta falar de Deus no seu trabalho. Essa semana eu estava conversando com um amigo, e a sócia dele estava recriminando-o, porque ele sempre fala de Jesus para os funcionários. E ela falou, você não pode ficar impondo a sua fé sobre os funcionários. Ele falou, não estou impondo nada, eu estou compartilhando a pessoa que eu amo. A sócia dele o restringe. É o mundo que nós vivemos. Se você decidir viver a sua vocação, essas 3 resistências haverão de se manifestar em um ou outro grau, mas você irá enfrentá-las. Jesus saiu para pregar vila a vila. Isso parece uma tarefa super fácil para alguns, é só ir de vila em vila. Mas logo se manifestaram as resistências. A resistência interna da frustração pessoal, a resistência social dos opositores e a resistência espiritual na manifestação dos demônios. Jesus encarou e venceu todas elas, uma a uma. Muitas vezes vocacionado é comparado a um soldado em guerra. O ministério é um combate e o ministro é um soldado, é um combatente. Vamos lá, pessoal. Vocês estão aqui comigo ainda? Sim? Olha lá a foto. Eu fiz um jogo com palavras aí. Convocação é guerra. Porque se você é vocacionado, é chamado, você foi convocado e foi convocado para quê? Infelizmente, essa é a realidade. Você foi convocado para uma guerra. Eu gosto de estudar desse assunto. Eu não sei que tipo de gosto mórbido eu tenho por guerra, mas eu estou sempre lendo algum livro sobre guerra. Eu já li um best-seller desse tamanhão sobre a Segunda Guerra Mundial, tratando dia por dia. Agora eu estou lendo um que conta a história de todas as guerras. Inclusive, na última semana, eu li sobre Napoleão Bonaparte e sua guerra para estabelecer o Império Francês na Europa no final do século XVIII, final do século XIX e começo do século XX. Então, eu sou meio fascinado. E eu quero deixar algumas coisas claras para vocês. Na guerra, a primeira figura que a gente tem que perceber é a figura do militar. Você sabe o que é um militar? Os militares são aqueles que são treinados para lutar. Os militares estão numa guerra na intenção de lutar. Geralmente estão armados, treinados para atacar ou para resistir. Eles enfrentam o drama de matar ou morrer. Os militares podemos dividi-los entre soldados inimigos e soldados aliados. Na Segunda Guerra Mundial havia o eixo do mal lá, né? Alemanha, Itália. Cadê o povo que conhece a história? Japão, gente, Japão, o eixo. Mas havia também os aliados que enfrentaram e venceram esse eixo. Como é que é o nome deles? Ou os mais importantes? Estados Unidos, Inglaterra, depois a França, depois que ela foi libertada, né? Até o Brasil se juntou a quem? Os aliados. E durante 2 anos rolou aquela guerra lá até que venceu, que acabou. Então nós temos os militares do nosso lado, mas tem os militares também do outro lado. O militar, ele tem uma vida bem distinta da vida normal. Por exemplo, ela se baseia em 2 pilares, disciplina e hierarquia. Todo militar precisa ter muita disciplina. O uniforme deles não pode estar amarrotado. O sapato tem que estar reluzindo. Se é o uniforme de gala, então, meu querido, tem que estar perfeito.
E essa disciplina envolve tudo na vida deles, inclusive com a sua própria aptidão física. Todo militar tem um treinamento físico militar diário. Todo dia tem treinamento para manter a forma física. De 3 em 3 meses ele passa pelo um TAF, teste de aptidão física, onde ele tem que passar num monte de obstáculos dentro de um período de tempo. Não é isso, Jô? Aí. Então não estou falando mentira. Também eles seguem uma hierarquia, submissão para seguir as ordens superiores, cumprindo as missões com excelência, compreendendo que ele é apenas parte de um todo muito maior, que ele está envolvido num processo, tem que confiar na liderança, tem que se dedicar com exclusividade. O militar não pode fazer greve, por exemplo, e diferente de outras profissões, demanda prontidão constante. Quando é que ele tem que trabalhar? Qualquer hora que chamar ele para trabalhar. Pode ser de madrugada. O militar tem que estar sempre pronto. Quem gostaria de ser militar? Né? Melhor a vida mansa. De dormir a hora que quiser, acordar na hora que quiser. Esse negócio aqui dos outros mandando, parece que ninguém se interessa muito. Então, nós temos também, além do militar, o civil. Quem são os civis? Os civis são as pessoas comuns que não estão alistadas para guerrear em nenhum exército. Na realidade, os mais afetados pela guerra são os civis, de ambos os lados. São mais afetados do que os soldados no fronte. O soldado está ali para morrer mesmo, e ele enfrenta isso tranquilo. E o civil? O civil não escolheu a guerra. O civil não se alistou para a guerra. Mesmo assim, o civil, em tempos de guerra, perde muito. A guerra lhe custa a paz, lhe custa o dinheiro, muitas vezes lhe custa as propriedades, lhe custa a liberdade, a saúde, a segurança, a família, e para muitas pessoas custa tudo mesmo, porque até a própria vida lhe é tirada, mesmo ele não tendo se alistado para nenhuma guerra. O civil também sofre quando há batalhas e guerras no mundo. A vocação cristã, assim como a carreira militar, é coisa séria. E se você foi vocacionado, você não vai conseguir ser civil. Quer você aceite, quer você perceba ou não, a guerra está deflagrada, conflagrada, e você só tem 3 opções. Alô, pessoal? Boa noite. Eu vou falar de novo, porque acho que tem gente que não entendeu. Está rolando uma guerra aí, feia. E você só tem 3 opções. Você escolhe aí o que você quiser, tá? 3 opções. Primeira, lutar contra Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, recebeu o nome que está acima de todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Querendo ou não querendo, ele reinará. E enquanto o seu reino não se estabelece, há uma guerra, há um embate, há uma batalha. E você está envolvido no meio disso. Tem 3 opções. A primeira opção, você pode encontrar lugar no exército que luta contra Cristo. Beleza? Quantos se alistam? Ah, claro que não, né? Vocês devem estar pensando, pastor, de jeito nenhum, isso nunca. Eu posso até não estar lutando por Cristo, mas de forma alguma eu vou lutar contra Cristo. Não é isso, pessoal? Ó, pessoal, cadê vocês? É isso ou não é isso? Eu não estou lutando como eu gostaria de lutar, mas contra Cristo, meu Deus, né? Faz até o sinal da cruz. Não, contra Cristo, de jeito nenhum, será? Dá uma olhadinha nessas referências aqui, passa os olhos lá, eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Marcos 12, versículo 30, Jesus diz o seguinte, Marcos 12, 30, até trovejou na hora, desculpa, Mateus 12, 30, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não se ajunta, pastor, eu não estou lutando lá de Cristo, mas contra ele eu não estou. Olha o que ele diz, se você não está comigo, radical, né? Se você não está envolvido do meu lado, você está envolvido, eu não vou nem completar essa frase, deixa por sua conta mesmo, está envolvido com as tramas do outro lado. Assustador, porque muitas vezes nós achamos que podemos ficar incólumes, alheios, mas não dá, não dá. Jesus Cristo mostra que essa batalha nos envolve, e muitas vezes nós podemos estar lutando contra ele. Eu dou outro exemplo para você.
Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55. A referência está aqui, para vocês não ficarem perdidos. Lucas 9, 54 e 55. Jesus estava passando por um terreno, uma região dos samaritanos. Estava passando perto de um povoado, mandou 2 discípulos na frente para conseguir pouso para ele. Lugar para ele ficar, porque você sabia naquela época o povo viajava a pé e às vezes não chegava. Então tinha que encontrar um povoado ali e dormir, encontrar uma pousada. Só que os samaritanos não gostam dos judeus, os judeus não gostam dos samaritanos, exceto Jesus, que queria salvar todo mundo. Então ele mandou os discípulos lá preparar. Mas quando os homens da cidade perceberam que eles eram judeus e que ainda estavam indo para Jerusalém, falou, não vai ficar aqui não. Nenhum de vocês pode ficar aqui. Não deixaram eles sequer entrar na cidade. Jesus teve que procurar o povoado próximo do caminho, andar mais um pouco. E quando essa notícia chegou, 2 discípulos de Jesus, dos mais próximos, olharam para Jesus e perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Quem se identifica? Não, tá rejeitando Jesus, pô. Vá se catar. Mas o que assusta é a resposta de Jesus para eles. Vale a pena você dar uma olhada na sua Bíblia, versículo 55. Mas Jesus, voltando-se, olha a palavra forte, repreendeu. Do mesmo jeito que ele faz com o demônio. Ele repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Uau! Os crentes, os discípulos de Jesus estavam querendo raio na cabeça dos samaritanos. E Jesus falou, vocês não estão entendendo que espírito vocês estão seguindo. Não é o meu. Será que nós estamos lutando contra Cristo? Mais um exemplo. Atos capítulo 9, versículo 1. Continua a história de Saulo de Tarso. Saulo era um fariseu, um homem que seguia a Deus com toda a excelência. Ele seguia e conhecia o Velho Testamento melhor do que qualquer um aqui dentro desse templo, e talvez melhor do que todos nós juntos. Ele conhecia de cor, e ele era irrepreensível no tocante a seguir a lei de Moisés, os 10 mandamentos e todo o resto. Ele botava a gente no bolso e levava para casa, ok? Era um homem devoto a Deus. No entanto, na sua devoção, ele acreditava que Jesus tinha sido morto e o seu corpo roubado. Então, os discípulos de Jesus, que falavam que ele tinha ressuscitado, eram blasfemos. Eram pessoas que estavam pregando uma heresia. E ele colocou no seu coração, como missão, acabar com aquela heresia que afrontava o Deus vivo. E começou a perseguir os crentes. Em Jerusalém e em outras cidades. E ele estava indo para Damasco para prender os judeus convertidos a Jesus Cristo naquela cidade. Quando uma luz brilhou no céu e ele caiu no chão. E uma voz falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele olhou para cima para aquela luz, ficou cego. E falou, mas quem que é? que está falando, que eu nem sei que estou perseguindo? Quem és tu? E a resposta veio, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja de Jesus, a mesma coisa. Para Jesus era a mesma coisa. Todo mundo de Saulo caiu por terra, ele percebeu que ele estava completamente errado. Mas era um homem dedicado, que ao invés de apoiar o Filho de Deus, estava trabalhando contra o Filho de Deus. Se isso era possível para um cara que tinha entendimento bíblico, será que não é possível para nós que temos menos entendimento ainda? Às vezes a gente acha que está brigando por uma coisa certa, está brigando por uma coisa errada. Lutar contra Cristo não é opção, mas acontece. Em Atos capítulo 13, versículo 10, eu vou passar rapidinho por esse texto, está aqui, Atos 13, 10. Ele estava pregando numa ilha, para alguns povoados, e o procônsul da ilha se interessou pela mensagem e mandou trazer Paulo. Eu quero ouvir essa pregação nova aí que vocês estão falando desse Messias. Naquela mesma ilha havia um judeu. Esse judeu era assessor do procônsul, o nome dele era Bar Jesus, também conhecido como Elimas. Mas esse judeu estava do lado do procônsul enquanto Paulo pregava, e à medida que Paulo pregava, o cara atrapalhava, o cara desmentia, o cara falava que não. Pode olhar na sua Bíblia, Atos 13, até o versículo 10. E ficou atrapalhando, até que Paulo olhou para ele e disse bem assim, vou até ler para não falar errado, filho do diabo.
e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E depois falou, você vai ficar cego por um tempo. E o que aconteceu imediatamente? O cara ficou cego. O cara estava argumentando contra, mas Paulo falou que na realidade ele estava lutando em nome do inimigo. Tá bom, né, gente? Tem outra aí, Mateus 18, 7. Jesus fala, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ai daquele que faz tropeçar um desses pequeninos. E se nós estamos na igreja? E ao invés de ser suporte e de pedra de sustentação para alguém, nós estamos sendo pedra de tropeço para o pequeno? Ai. Jesus está falando, ai. E continua. Mateus 23, 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Aqueles que, por não conhecer a verdade, são influenciados por doutrinas falsas, também acabam fazendo o papel do inimigo, o trabalho do inimigo. E isso é muito fácil de acontecer. Tanto é que Jesus disse para os discípulos várias vezes, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o ensinamento deles. Eles não vivem o que eles pregam, não se deixem influenciar por eles. Se Jesus falou isso para os discípulos, também vale para a gente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque mesmo sem perceber, nós podemos estar lutando contra Cristo e não a favor de Cristo. Isso não é nada interessante. A segunda opção, ser um civil desarmado e vulnerável. O que vocês acham? Eu falei antes que numa guerra quem é que sofre mais, o militar ou o civil? O civil, ele não tem arma para se defender, coitado, não tem treinamento, está no meio da guerra, apanha dos dois lados. Esses dias eu vi um vídeo, um cara, um traficante, um monte de coisa aqui assim, de ouro, uma metralhadora, se filmando numa selfie, e lá atrás dele um monte de policial, também armado. Mas parece que está todo mundo na mesma gangue, quem é que se ferra nessa história? Você não sabe não? Bota o espelho na frente, gente, você vai ver você. Os dois estão armados e estão juntos. Isso acontece. Ser um civil desarmado e vulnerável não é interessante. Até porque o civil, ele não entende de guerra, ele ignora o perigo, e por conta disso ele é vulnerável. Civis são moedas de troca. Civis são escudo humano que pessoas más usam. Civis são bucha de canhão, já ouviu falar isso? Só está ali para ser estourado mesmo e queimado. Civis são escravos, usados, completamente destruídos e descartados. Civis na guerra espiritual são vítimas dos falsos religiosos e são vítimas dos demônios. Eu te diria não marcar essa aqui. Não faz essa opção. Se a primeira estava ruim, essa aqui é pior. Ok? Vocês estão comigo, gente? Algumas pessoas estão me acompanhando, outras não estão vendo. Está rolando uma guerra, você tem 3 opções. Lutar contra Cristo. Quem topa? Não. Então, fica neutro. Não vou me envolver nessas coisas. Se vier Jesus, ele vai pedir para eu negar a mim mesmo, me dá trabalho demais, né? Então, não sei se eu quero. Eu acho que eu vou ficar neutro. Ele vai dar uma colher de chá para mim, porque eu não sou tão mal assim, né? Eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima dos outros, do que os outros pensam. Esse aqui é o pior, gente. Não faça essa opção. Civis são vítimas dos falsos mestres. Ele fica juntando um monte de ensinamento, monta um Frankenstein de fé na sua cabeça e acha que aquilo ali é Deus, que aquilo ali é verdade. Ele está completamente perdido, né? Começa um tiroteio, o que civil faz? Sai correndo desesperado. E morre depois. Não seja um civil no meio de uma guerra espiritual como está acontecendo agora. Você também pode ser atormentado ou perturbado por demônios. Se Tiago e João falaram conforme o Espírito, sei lá qual que era que Jesus disse lá, vocês não estão sabendo que Espírito que é. Imagina nós. Hoje em dia nós temos muita gente que é pacifista, consegue se lembrar muito bem que Jesus não veio para destruir, e sim para salvar. Eu já li o versículo, vocês estão prestando atenção mesmo?
Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. A pessoa se lembra desse versículo, mas se esquece, por exemplo, de Lucas 12, 47 a 49, quando ele diz assim: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E aí vem o versículo 49 de Lucas 12. Rapaz, toda hora o trovão vem bem na hora. Eu vou ler depois do trovão, porque fica mais dramático. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. O mesmo Jesus que fala, eu não vim para destruir, eu vim para salvar, também diz, eu vim trazer fogo à terra. Eu não posso fazer um erro, que esse cara está rindo de mim, ô Bruno, depois você conversa com ele em casa. Poxa vida, às vezes falha aqui, eu sou humano. Vim trazer fogo, não paz. E ele fala, eu queria que já estivesse queimando. Pessoal, vocês leem a Bíblia de vocês mesmo, estão assustados com o versículo? Vocês estão duvidando que está na Bíblia? Abre lá, ó. Versículo 49, aqui está lá. Na sua está também. Vocês acham pouco? Vai para Mateus 10, de 34 a 45. Ele falou que ele veio para salvar. Mas ele também diz, nesses versículos 34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pô, faltou trovão agora, né? Vim trazer paz, mas espada. E aí continua, né, para não dizer que eu estou falando um texto fora de contexto, versículo 35. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Nossa, pastor, ele veio para dividir as famílias? Não, não é que ele veio para dividir as famílias. Mas é que quando Jesus está na jogada e alguém se rende a ele, outros resistem. Há resistência pessoal, há resistência social, às vezes da própria família, e há resistência espiritual. E já enfrentei aqui na igreja isso, a moça no caminho de Jesus, casada, querendo servir, e o marido, você não vai ter que escolher, ou a igreja ou eu. Divisão. Jesus provoca esse tipo de divisão. Vou continuar o último. E terceira opção. Você pode ser um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, Paulo falando para Timóteo, suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O bom soldado tem dedicação exclusiva ao seu chamado, à sua vocação. Na hora de estar no posto, ele está no posto. Na hora de fazer a tarefa, ele faz a tarefa. Ele é treinado, ele se capacita para isso. E nós somos bons soldados de Cristo Jesus. Deus tem uma missão para nós em 2023. Lutar contra Ele é perda de tempo, Ele vencerá e você será destruído. Ficar neutro é a pior opção, porque o reino dele vai se estabelecer e só vão participar aqueles que se renderam a Ele. Então vamos lutar por Ele, com Ele. O bom soldado de Cristo vence a resistência interior em amor e compromisso. Você vai querer servir a Jesus, mas você vai perceber que você mesmo não tem facilidade para fazer isso. Você vai querer se envolver com as coisas desse mundo. Tem tanta coisa boa, interessante para fazer. Negar si mesmo, complicado, pastor. Vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Depende. A sua missão requer que deixe? Talvez valha a pena. Ou com certeza vale a pena deixar. O bom soldado de Cristo enfrenta essa luta interior. E como é que ele faz para vencer? A gente já estudou. Ele continua com amor e compromisso.
Jesus Cristo também enfrentou essa batalha interna. Nos seus últimos dias, ele estava lá no jardim do Getsêmani, e ele orou ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Lembra? Como é que ele estava? Estava feliz, estava alegre, ou ele estava sofrendo e tristeza? Cadê o pessoal? Como que ele estava? Triste, sofrendo. Tanto que ele queria que os seus amigos o ajudassem. Venham orar comigo, porque eu não estou bem, estou precisando de oração. E diz a Bíblia que a angústia dele era tão grande que ele suava gotas de sangue. E ele insistiu por 3 horas ininterruptas a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que bebê-lo. Mas ao invés de parar a oração aí, ele continuava para o amor e o compromisso. Mas faça-se, não a minha vontade, mas a sua vontade. Eu amo a sua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Se esse é o jeito, é assim que será. Eu vim para fazer não a minha vontade, eu vim para fazer a sua vontade. Para vencer a resistência interior, é preciso amor e compromisso. Para vencer a resistência social, você precisa agir com graça e com verdade. Eu não vou ter tempo para explicar isso aqui detalhadamente, mas se alguém tiver curiosidade, me pergunta no WhatsApp, que eu vou ter um prazer de falar. Mas Jesus enfrentou aquelas pessoas que resistiam a Ele. Ele não ficou passando a mão na cabecinha deles, dizendo: ai, tadinho, não sabe ainda das coisas, né? Não! Ele foi gracioso, ele convidou o arrependimento, mas ele não assinou embaixo nas suas mentiras. Pelo contrário, ele expôs a verdade. Ele falou: isso que vocês estão ensinando é mentira. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro vocês são pior que pão bolorento. Vocês são como um túmulo caiado por fora, mas podre por dentro. Vocês não estão conduzindo as pessoas para a salvação, vocês estão tampando a porta. Vocês não estão fazendo um convertido do céu, vocês estão fazendo 10 vezes mais filho do inferno. Vocês têm que parar com isso. Creiam em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou. Muitas vezes Jesus se colocou em situações complicadas justamente por insistir com a verdade, dizendo quem ele era e o que ele veio fazer. E isso deixava eles mais bravos ainda. Você, para lidar com a resistência social, vai ter que ser gracioso, vai ter que querer a salvação e o bem dessas pessoas que resistem a você, mas não pode abrir mão da verdade. O sócio, que eu te falei lá da empresa, vai continuar falando. Porque a verdade ele não vai omitir. Ele não vai impor a sua fé sobre ninguém, porque ele está agindo em graça. Mas ele vai convidar. Ele vai compartilhar. Para vencer a resistência espiritual, você vai precisar também da palavra e da autoridade. Jesus Cristo venceu a resistência espiritual conhecendo a palavra. Satanás vinha tentá-lo, até usando um versículo bíblico, e ele respondia com outro versículo bíblico. Mas não só isso, também com autoridade. Os demônios se manifestavam e Jesus falava: quieta, sai dele. E imediatamente os demônios saíam. Você vai enfrentar a batalha espiritual nesse ano. E quando você sentir que está nessa batalha espiritual, você vai precisar ter palavra no seu coração. Porque ele vai tentá-lo, ele vai tentar seduzi-lo, e você precisa ter respostas, iluminadas pela sabedoria de Deus. E a única maneira de ter, é como Jesus, aos 12 anos, estudando, decorando e discutindo com os mestres. É conhecendo e amando a palavra de Deus. Então eu quero fazer um convite para você vir para a escola dominical, estudar a sua Bíblia aqui junto com a gente. Não faltar os cultos, para você ter versículos de cor para dar na cara dele na hora que ele falar alguma coisa com você. E pode ser que as coisas piorem. Às vezes Jesus estava num momento de oração, e ali tinha feras, tinha demônios atormentando ele. E ele precisava agir com autoridade. E ele expulsava o demônio e saía. Alguém já passou pela experiência aqui? Encarar um demônio por aí? Ah, pessoal, cara, tudo tímido. Alguém já passou? Deixa eu fazer outra pergunta. Alguém morre de medo dessas coisas? Não quer nem ver perto? Por exemplo, se alguém começar a estribuchar aqui do lado aqui, você, eita, já vou sair para o lado de lá. Eu confesso com vocês que eu me sinto inseguro com esse negócio. Nossa, estranho. Um poder espiritual que você não explica. Uma mulher ficando forte, sabendo coisa, e jogando tudo para cima. Coisa estranha, né? Tem gente que faz de conta que é, mas também acontece de verdade. Meu pai já viu, eu também já vi. É horrível.
Aquele que tem Jesus no seu coração, também tem a autoridade do nome de Jesus, para olhar para qualquer demônio e dizer, sai, em nome de Jesus, e ele sairá, porque o nome de Jesus é mais poderoso, está acima de todo principado e de toda potestade. A autoridade não está em nós, a autoridade está no nome que nos foi dado, e nós podemos vencer a resistência espiritual, amém, meus irmãos? Podemos mesmo. Vamos terminar esse tempo. Algumas dicas práticas, aí eu termino. Se você ainda não se alistou, aliste-se agora. Por quê? Porque quanto antes você se alistar, mais orgulho você vai ter da tua vida daqui em diante. Mais tempo você vai ter para dedicar a uma batalha que vale a pena. Você já dedicou energia na sua carreira? Você já dedicou energia em sonhos vazios que não te levaram a nada? Você já dedicou energia para sua família? Para um romance? Até por coisas vazias você se dedicou, você se empenhou. Mas tudo isso é passageiro. Mas aqui está um reino que não passará e que merece toda a nossa dedicação, toda a nossa vitalidade. Quanto antes você se dedicar. Eu estou vendo aqui rapazinhos, gente nova, jovem. Fico sonhando com essa turminha nessa idade, cheio do Espírito Santo de poder e com a sua vocação já definida e buscando servir a Deus por longos anos até a volta de Jesus ou até a extrema velhice. Comece o quanto antes. Entregue a sua vida a Jesus, renda-se a Jesus, porque Ele não está com uma arma apontada na tua cabeça dizendo renda ou morra. Na realidade, Ele veio e colocou a forca no seu próprio pescoço, a forca que era para você. Ele trouxe sobre si o castigo que era para os seus pecados, Ele sofreu, Ele pagou. Então você deve se render para Ele não por medo, mas porque você reconhece que Ele te ama e que já pagou o preço para te resgatar do império das trevas e te dar uma vida nova. Em 2023, renda-se reiteradamente ao Senhor Jesus Cristo e se aliste, faça parte disso. Aceite o chamado, aceite a vocação. Comece a guerrear por aquele que vai reinar para sempre. Então, se você ainda não se alistou, aliste-se agora. Se você está bem, tem alguém bem aqui hoje? Tranquilo? Está bem? Tudo em paz? Tranquilo? Tem? Vocês têm medo, né? Será que o pastor vai falar depois? Se você está bem, assuma seu posto. Cumpra a sua missão. Sim, nós precisamos de você. E precisamos de você com tudo. Não importa a sua idade, nem o seu dom. Tem lugar para o seu dom, tem lugar para a sua idade. Tem lugar no Desperta Débora para orar na segunda-feira, às 3 horas. Tem lugar na reunião de oração aqui às 8 horas, na segunda-feira, aberto para toda a igreja. Tem lugar no Ministério Infantil. Tem lugar no Ministério de Louvor, tem lugar aqui do lado da Melissa e do Mateus para ajudar a gente a transmitir e ir melhorando as nossas transmissões. Tem lugar lá em cima para fazer a transmissão. Tem lugar no Gero Kids, tem lugar na escola dominical, tem lugar na junta diaconal, tem lugar na liderança da igreja. É claro que você não vai chegar chegando. Precisa ter um treinamento, precisamos avaliar essa vocação e ver se você não está enganado, mas tem lugar, e eu queria ver você abraçando isso. Se você está bem, é para ontem. Nós precisamos de ajuda para ontem. Venha, chegue cedo, seja o mais dedicado, mais apaixonado. Sabe aquele soldado que você quer ficar do lado dele, que você acha que do lado dele você está bem protegido? Sabe como é que é isso, não? Eu sempre fui franzino. Agora nem tanto, né? Mas antes eu sempre fui franzino, desde pequenininho. Minha mãe me dava biotônico Fontoura, me dava emulsão Scott, me dava, naquela época era Sustacal. Se vocês acham que o sustagem é ruim, volta no tempo e toma um Sustacal para você ver, o negócio não dissolve. É uma coisa absurda. E eu continuava uma magreza em pessoa. Eu não era briguento, porque eu ia enfrentar quem na escola, né? Não tinha nem coragem. Certa vez eu estava balançando numa corda, esbarrei num amiguinho, e sem que eu perceba, do nada me recebi um soco no olho, que inchou na hora. Cheguei lá em casa com aquilo, meu pai perguntou, e o que aconteceu? Um menino me bateu, e você fez o quê? Ué, fiz nada. Ele ficou com mais raiva de mim ainda, porque eu não fiz nada. Eu achei, mas eu podia fazer alguma coisa? E eu também ia fazer o quê? Magrelo daquele jeito. Mas me desafiaram na igreja a falar de Jesus para os meus amigos.
E eu conheci um amigo que eu gostava, um cara que era fã de Bruce Lee, o nome dele era Pedro, tinha a mesma idade que eu, falei de Jesus para ele, convidei ele para vir para a igreja, ele começou a vir para a igreja e se tornou muito meu amigo, mas ele era meio doido, sabe? Ele praticava arte marcial no tempo livre, ele tinha um tronco de madeira no chão, fixo no chão, a areia, e ele ficava socando aquele toco o dia inteiro. Eu dei um soco lá, quase arrebentei minha mão, falei, e o dele não, era reta já, então... E uma vez um menino começou a encrencar comigo, do nada, eu não fazia nada para essas coisas acontecerem. Rapaz, esse Pedro veio de longe, numa voadora, que jogou esse menino longe. E eu falei, eu vou continuar amigo do Pedro. Nós queremos estar do lado de gente que está lutando, que está trabalhando, que está pronto, que está com a palavra na ponta da língua, que tem direção espiritual, não está perdido, sabe o que está fazendo. Então, se você está bem, assuma seu posto, cumpra sua missão. Dessa forma, nós precisamos disso. Mas ainda há uma outra opção, se você está mal. E olha, gente, às vezes, nós cristãos, até nós que já temos uma fé madura, ficamos mal. Não se sinta mal por isso. Elias era um profeta de Deus que orou para não chover, não choveu por 3 anos e 6 meses. Orou para chover, choveu. Daí ele propôs um teste de que Deus era verdadeiro, os profetas tinham que orar e pedir para descer fogo do céu, e quem respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Pois juntou 450 profetas do lado de lá, horas clamando e não desceu. Juntou ele, sozinho, e uma oração muito simples, Deus, mostra para eles, e o fogo caiu e consumiu tudo. Esse era o cara. Esse é o cara que daqui a pouco saiu, deixou tudo para trás, deitou e falou, Deus, eu prefiro morrer. Eu não estou me aguentando. Não foi uma vez, foram 2. Ele também ficou mal. E precisou de cuidado. E Deus cuidou dele. A gente ouviu esse texto há pouco tempo. Jonatas pregou. Deu tempo para ele descansar e deu comida para ele 2 vezes. E só depois de restabelecido, ele voltou para cumprir e completar a sua missão. Você está mal? Faz cara de paisagem, responde só na sua consciência. Estou. Ou mal? Estou estrupiado, estou cansado, estou triste, estou decepcionado, estou desanimado, e Deus não ouve minha oração, e eu não estou conseguindo ler a Bíblia, e eu não estou conseguindo orar nem para os problemas que eu tenho. Eu não olhei para ninguém, viu, gente? Vem na minha cabeça. Não sei de nada. Se é a sua situação, procure a enfermaria. Porque até no exército tem lugar para tratar de feridos, de cansados, de estrupiados. E eu queria te convidar, porque em fevereiro nós vamos começar um treinamento para ajudar qualquer um que está cansado, ferido, a lidar com isso, a reencontrar o seu passado e digeri-lo, fazer as pazes com o passado, a reorganizar suas emoções, entender por que pensa como pensa e age como age, e também descobrir disciplinas muito importantes para manter a sanidade física, psicológica e espiritual. Nós vamos ensinar isso na escola dominical. A escola dominical acontece às 9 horas da manhã, tá bom? Então eu estou deixando já um convite para aquele que está pensando, eu estou precisando de cuidar um pouco, me recobrar para poder trabalhar no ano de 2023. Vai ser no domingo de manhã, domingo à noite a gente vai continuar pregando aqui. E quem está nessa situação, depois manda um e-mail para mim ou a mensagem no WhatsApp dizendo, estou dentro, me inscreve na classe. Eu quero aprender essas coisas aí para cuidar de mim. Amém, pessoal? Beleza. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos rapidinho. Aliás, antes de fechar os olhos, dá uma olhadinha aqui em cima. Eu não sei se você já escreveu, mas se não escreveu, vale a pena. Não sei se você já tirou uma foto, colocou de fundo aí no seu celular, mas acho que vale a pena. Daqui a pouco você está perdido, fazendo um monte de coisa. Eu quero que você se lembre durante o ano de 2023 inteirinho. Então, leia junto comigo. Esse ano eu vou priorizar meu relacionamento com Deus, proteger meu coração, descobrir minha vocação, viver minha vocação e vencer toda resistência, dentro, fora, espiritual. Ah, se você buscar isso com todo o seu coração e para a glória de Deus, o ano vai ser um ano de vitória. Eu não digo que vai ser um ano de facilidades.
Vão ter lutas, mas com certeza vai ser um ano de vitórias. Amém? Eu quero orar por você. Agora sim, fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça e responda para si mesmo: aonde está a resistência na sua vida? É interna? É social? É alguém que está atrapalhando? Ou é espiritual? Deus vai te dar a vitória se você buscá-lo. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. E quando você não puder lutar, Ele vai lutar por você, porque Ele não perde nenhum dos seus. Ele não desampara, Ele guarda até o fim. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe que nós somos pó, nós somos fracos, nós somos limitados, nós caímos de cansados, nós adoecemos física e espiritualmente muitas vezes. Em alguns momentos estamos tão empolgados, mas rapidamente também estamos tão desanimados. Mas sabemos que uma batalha está acontecendo, Senhor, e não queremos lutar contra Cristo, nem permanecer alheio à sua obra nesse mundo. Nós queremos participar, nós queremos estar do lado certo da história, do lado da verdade, do lado da luz, do lado da salvação, do lado daquele reino que nunca cairá, mas se estabelecerá para todos sempre. Por isso, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, venha sarar as nossas feridas, venha envolver cada um com o teu abraço e cuidado, que o teu Espírito Santo venha trazer consolo e conforto nesse instante, para cada um que está aqui. Aqueles que estão enfrentando lutas internas, dúvidas dentro do coração, divisão entre dois amores, entre dois propósitos, traz paz, ó Deus, que eles consigam ouvir a tua voz como bom pastor, chamando-os pelo nome, para entrar nessa família, para fazer parte desse exército, que essa voz seja irresistível no nome de Jesus. Deus vem alcançar aquele que está lutando contra tribulações externas, por conta de outras pessoas, que está sendo afrontado, perseguido por causa da sua fé, que está enfrentando essa resistência social. Dá coragem, dá intrepidez, que eles consigam agir com graça, mas nunca abrir mão da verdade. Eu oro também por aqueles que estão sendo atormentados pelo inimigo, aqueles que estão sendo acusados por Satanás, que estão sendo rebaixados por ele, oprimidos por ele dia após dia, com pensamentos de condenação, com pensamentos de que Deus não ama, Deus não quer, Deus se cansou. Deus, eu repreendo em nome de Jesus todas essas vozes, e que a única voz ouvida agora seja a voz do teu Espírito Santo, convidando para perto, perdoando os pecados, renovando as forças, renovando o primeiro amor, renovando a primeira intenção, e colocando de pé, firme na rocha que é Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver esse ano de uma maneira excepcional, não para nós, mas para o Senhor, para a glória do Senhor. No nome santo de Jesus eu oro, amém. Amém. Obrigado por você estar participando comigo desse